Então, vamos lá, gente. Cinesiologia e biomecânica agora, né, virando a página. No edital do SARA, olha só tudo que a gente tem de cinesiologia e biomecânica. Então, fala de aplicações da lei da física na compreensão do movimento, no diagnóstico e na terapêutica, relacionada à fisioterapia. Princípios e estudo biomecânico do movimento humano, cinética e cinemática do movimento humano normal e adaptado na execução de atividades de vida diária. Equilíbrio do corpo humano, efeito da gravidade, centros de gravidade e avaliação mecânica da coluna vertebral, tá? Então, com base nesses itens todos do edital, eu preparei aqui um apanhado de informações importantes da cinesiologia e da biomecânica, tá bom? Bem, aqui no começo, só para a gente entender, né? A cinesiologia é a ciência que estuda o corpo e o movimento, e a biomecânica se preocupa mais com as grandezas físicas, né? Então, como as grandezas físicas que nos rodeiam influenciam nos nossos movimentos, como que elas impactam, né, na execução desse movimento. Os princípios e estudos biomecânicos do movimento, a cinética e a cinemática é importante, né, para a gente conhecer, e também a adaptação na execução de vidas diárias. O que acontece aqui? Nós não conseguimos achar, pessoal, um livro que fale especificamente de cinesiologia na atividade de vida diária. Então, eu acho que é mais interessante, a hora que chegar o momento, a gente ver por questões, alguns detalhes. Mas eu vou fazer vários comentários aqui que já vai ajudando, tá? Bem, quando a gente fala de cinesiologia, a gente vai estudar os movimentos, né? Então, tudo que influencia os movimentos, gente, e os movimentos, então, osteocinemáticos, que são os movimentos grandes, né? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, circundução, são exemplos de movimentos que a gente tem. Então, dentro desse contexto, é sempre importante a gente lembrar da questão do movimento, quais são os músculos que agem, quais articulações estão se movimentando, né? Quais ossos fazem relação. Então, a gente vai juntando todo aquele conteúdo de anatomia e vai aplicando aqui também ao movimento, tá? Nesse primeiro momento, eu separei por articulações alguns pontos que eu considero mais importantes da gente ver. Então, começando pela articulação do ombro, tá? Na articulação do ombro, gente, a gente vai ter o complexo do ombro, a gente tem a escápula, a clavícula, o húmero, né? Se movimentando e se articulando. E aí, então, a gente tem uma articulação que é a articulação escápulo-torácica, que ela vai ser uma articulação da escápula com a caixa torácica. E ela faz alguns movimentos, e esses movimentos são principalmente para ajudar a posicionar a cavidade glenoide em uma posição ideal para o movimento do braço, beleza? Os principais movimentos da escápula torácica são a elevação, a depressão, a protusão, que é afastar a escápula aqui, ó, da coluna vertebral, a adução ou retração, que é aproximar, e a rotação do ângulo, né? Então, a rotação do ângulo para cima ou para fora, e a rotação do ângulo para baixo ou para dentro. Rotação lateral e rotação medial. São todos nomes que podem ter para esses movimentos da escápula. Então, já chamando a atenção para esse ponto, né? Que é um ponto importante. Aqui a gente vai só pincelar os principais pontos, tá? Bem, pessoal, uma coisa que eu acho extremamente importante, sempre que a gente analisa movimento, é falar sobre o ritmo escápulo-humeral. Então, o que é isso, né? É a relação que tem de amplitude de movimento entre a escápula e o húmero, os movimentos da escápula e no húmero. E o principal movimento que a gente estuda e que aparece nas provas, gente, é o movimento de abdução do ombro. Então, olha só, na abdução do ombro, aqui, até 60 graus não tem movimento de escápula. A partir de 60 graus, a gente vai ter, para cada 2 graus de abdução, né, da glenohumeral, da articulação do ombro,
1 grau de movimento da escápula. Então, a maior parte dos autores falam que o ritmo escapulomeral é de 2:1. A partir de 60 graus, a cada 2 graus de movimento do húmero, né, aqui da glenomeral, a gente vai ter 1 grau de movimento da escápula. Então, esse tipo de coisa aqui que eu coloco um asterisco, que eu sempre acho que a gente tem que relembrar, tá? Continuando, né, vamos continuar falando da articulação do movimento de abdução, tá? Então, ó, de 0 a 60 graus, o movimento é só escapulomeral ou glenomeral, né, ombro. De 60 a 120, a gente tem a participação da escápula torácica. E de 120 a 180, além das articulações escápulo-humeral e escápulo-torácica, ocorre uma inclinação do tronco para o lado oposto. Então, mesmo que discreta, ocorre, tá? É uma inclinação aqui, né, do ombro para o lado oposto quando a gente está fazendo esse movimento de abdução, tá? Então, aqui para a gente ir guardando os conteúdos. Um outro ponto ligado ao movimento de abdução do ombro, pessoal, diz respeito aos músculos que fazem atividade, né? Os músculos que são recrutados. Então, na primeira fase, aqui muda a angulação, ó, de 0 a 90 graus, quem é ativado é o deltoide e supraespinhal. Então, aqui, ó, deltoide e supra, tá? Na segunda fase, que daí é de 90 a 150 graus, entra em ação o trapézio, deixa eu achar ele aqui, aqui ele está com 4, né? O trapézio e o serrátil anterior. Não sei por que ele está como 4 e 5, mas ok. E de 150 a 180 graus vai entrar em ação também os músculos espinhais do lado contrário, tá? Então, gente, aqui na frente, para ter um resuminho de tudo isso, tá? Então, um Memorex aí, que fala de tudo que é importante da abdução, lembrando que o movimento de abdução é o que mais aparece nas provas. Então, sempre é bom revisar, sempre é bom olhar, porque é muito frequente perguntas a respeito disso, beleza? Além da questão da abdução, gente, também na articulação do ombro, em relação a esses movimentos principais e a biomecânica, a cinesiologia, chama a atenção a coaptação do ombro. Então, a gente sabe que o ombro é a articulação mais móvel do nosso corpo e a mais instável, tá? Instável. E essa junção dela, a estabilidade que ela tem, vai ser promovida pela ação de músculos que ajudam a segurar o ombro no lugar. Esses músculos, gente, os músculos, eles são os chamados músculos do manguito rotador, tá? Manguito rotador. E a gente também tem, ajudando na coaptação do húmero, né, e manter o húmero no lugar, o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, tem duas coisas que aparecem bastante na prova, em provas em geral. Primeira, quais são os músculos do manguito rotador? Segundo, que na coaptação do ombro, para manter, né, a estabilidade dinâmica do ombro, quando o ombro está movimentando, entram em ação o manguito mais a cabeça longa do bíceps, tá? Quem é o manguito, gente? Então, eu sempre costumo fazer assim, ó, para eu lembrar. Eu pego e desenho a escápula aqui na vista anterior, posterior e na vista anterior. Então, posterior, a gente tem a espinha da escápula aqui, né? Em cima da espinha, a gente tem o supraespinhal. Embaixo da espinha, a gente tem o infraespinhal. Dentro aqui da escápula, na região anterior, a gente tem o subescapular, tá? E ajudando esses músculos, né, no manguito rotador, a gente vai ter mais um músculo que ele passa por aqui assim, ó,
que é o redondo menor. As bancas, gente, para nos confundir, muitas vezes, elas colocam que é o redondo maior, tá? Não, é o redondo menor, tá bom? Eu sempre, para não esquecer isso, eu lembro do infra. Infra não parece um negócio pequeno, né? Mesmo que não seja, gente, dá uma forçada aí para pensar assim, né? Infra pequeno, menor, redondo menor. Não é o maior, beleza? Então, só para lembrar sempre os músculos do manguito, também é outro destaque. E aqui nos slides de vocês, gente, na sequência, eu deixei um resuminho dos principais músculos em ação, tá? Então, os principais músculos que têm ação também... Só um minutinho, gente, desculpa. Os principais músculos que a gente tem que tem ação, na articulação do ombro. E aí tem um resuminho, gente, das ações principais, tá? Isso aqui é para vocês estudarem depois. Cotovelo. Quando a gente fala no cotovelo, então os movimentos flexão, extensão, supinação e pronação, tá? Então aqui flexão, extensão, em diferentes, né, formas de fazer, prono e supino. E aqui um resuminho dos principais músculos em ação. Eu só vou comentar isso do cotovelo, gente, porque o cotovelo a gente não vai ter muito destaque aqui, não, tá joia? Juntando com o que a gente já estudou antes, então esses aqui são os principais destaques. Punho e dedos. Punho e dedos a gente faz diversos movimentos, especialmente movimentos de atividade de vida diária, né? Então, estão muito relacionados com os movimentos de punho e dedo, com a garra, com a apreensão, com segurar, né? Com fazer, por exemplo, pegadas de força, né? Ou de precisão. Então, a gente vai ter muitos movimentos do punho e mão, e aí a gente vai chamar atenção para alguns pontos. Aqui tem um resuminho dos principais músculos também que agem, né, no punho e mão, também para vocês explorarem com calma depois. E o destaque, gente, é a apreensão, tá? Então, o movimento que destaca aqui vai ser a apreensão. A gente tem a apreensão de força e a apreensão de precisão. Então, a apreensão de força é aquela que a gente vai usar para fazer um movimento pesado, né? Que exige da nossa força. E a apreensão de precisão é que nem esse movimento que vocês estão vendo aí da pessoa, né? Segurando ali o caulezinho da flor. Na apreensão de força, então, quando a gente vai executar uma força, né? Para fazer determinada tarefa. Os principais músculos, gente, ligados à preensão vão ser flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, interósseos e lumbricais. Então, essa aqui é a primeira coisa para guardar, tá? Já quando a gente prensa na contrapressão, entra como destaque flexor longo do polegar, músculos tenares oponentes e músculos hipotenares. Então, o que é isso, né? Preensão e contrapreensão. A preensão vai ser o movimento em si e a contrapreensão vai ser os músculos que vão estabilizar o movimento, tá? Isso aqui não tem jeito, pessoal. Principalmente esses aqui, os principais músculos da preensão, eu acho interessante dar uma notada e dar uma lida, assim, sabe? Colocar aí na rotina de vocês de revisão, dividindo o tempo de vocês, tá? Aqui destacando a apreensão de precisão que a gente estava fazendo. Normalmente, nesse tipo de movimento, a gente vai ter, né, um objeto pinçado entre a superfície flexora e de um mais dedos com o polegar em oposição, sendo preciso exatidão e refinamento do tato para fazer esse movimento de precisão, tá? E uma outra coisa, né, que eu já vi aparecendo nas provas e que é interessante também da gente guardar são os diferentes tipos de pegada, os diferentes tipos de garra que a gente tem. Então, por exemplo, garra cilíndrica, como que a gente utiliza para segurar um copo, tá? Cilíndrica.
Principais músculos em ação: flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar, para segurar. Garra esférica, como a gente faz para segurar, por exemplo, uma bolinha de tênis. Então, nesses aqui, a gente vai utilizar abdutores e adutores dos dedos, que vão fazer um equilíbrio com as forças, né, dos flexores. Então, além dos flexores que a gente tinha visto antes, os abdutores e os adutores do dedo também entram em ação. A garra lateral, ela envolve também os músculos abdutores e adutores dos dedos. É como segurar um cigarro. Aqui, assim, né? Segurar. Essa luz está atrapalhando, né, gente? Eu vou tirar ela daqui. Então, segurar aqui, ó, entre os dois dedos. E daí, né, pode experimentar aí, ó. Trabalha a abdução e a adução. Além disso, pessoal, os interósseos, extensores dos dedos, para manter os dedos estendidos, também vão ser importantes. E a outra garra que a gente tem é a garra em gancho, que a gente usa, por exemplo, para segurar uma maleta, uma sacola, uma bolsa, tá? Então, carregar a maleta. Também é semelhante à garra cilíndrica, exceto que o polegar não está incluído. Normalmente, a gente usa flexores profundos e superficiais do dedo, que são aqueles para segurar dessa forma aqui. Bem, eu já vi pergunta, gente, perguntando sobre os principais músculos, e eu já vi também perguntando mais especificamente desse ponto aqui, tipo, garra cilíndrica, segurar o copo, garra esférica, a bola, engancho, a maleta, lateral, cigarro, caneta entre os dedos. Então, vai depender muito da banca. Eu trouxe como destaque para vocês realmente porque como Sara fala em movimentos, né, de vida diária, é uma chance de cair. Então, seria algo para rever com mais calma também. Bem, eu pulei coluna, tá? Porque coluna a gente vai ver a parte, e aí a gente tem a pelve e quadril, então chamando a atenção, né, para os movimentos da pelve, anteroversão, todo mundo lembra, né, gente? Barriga para frente, né, quando vai, anteroversão. Se a gente encaixa, prende o bumbum, retroversão. Inclinação lateral aqui do lado, e aí aqui aparecem os movimentos do sacro, tá? Então, a nutação e a contranutação são movimentos do sacro. Aqui está explicando a nutação. A base do sacro, que é a parte de cima do sacro, né? A base fica aqui em cima, ela vai se movimentar anterior e inferiormente, enquanto o ápice, que é o aqui de baixo, se movimenta posteriormente, né? E para cima e posterior. Já a contranutação é o movimento contrário a esse que foi apresentado. Então, aqui só para relembrar isso. Outros pontos, né? Se eu não me engano, essa pergunta sobre esses ângulos tinha naquela prova do Sara que eu passei para vocês, na prova de 2002, tá? Então, a gente tem alguns ângulos no fêmur. A gente tem o ângulo de inclinação do fêmur, que é de 125 graus, tá? E ele é formado entre o colo do fêmur e a diáfise femoral. Então, o colo está aqui, a diáfise está aqui. Então, o ângulo normal aqui, né, que é formado entre o colo e a diáfise, deixa eu apagar que eu risquei, ficou feio, né, gente? É aqui, ó, de 125 graus, tá? Então, esse chama ângulo de inclinação, beleza? Um outro ângulo que a gente tem chama ângulo de torção. Eles têm de 15 a 25 graus, e ele já vai estar, né, sendo observado nesse plano transverso. Então, tá vendo essa imagem aqui? Como se a gente olhasse assim, ó, de cima para baixo, né, no fêmur. E esse ângulo, ele vai ser o ângulo que vai ser formado entre a cabeça aqui do fêmur, tá? Então, uma linha reta que passa bem no meio da cabeça do fêmur, com uma linha que passa aqui paralela aos trocânteres. Esse ângulo, olha só, 15 a 20 graus, e aqui na figura 10 a 30. Existe divergência na literatura.
Então, só peço que vocês tenham bom senso. Apareceu na prova entre 10 e 30, tá valendo, tá? 15 a 25, 10 a 30, vai depender do livro que a gente pegue. E alterações nesse ângulo pode favorecer a anteroversão ou a retroversão pélvica. Então, influencia realmente nessa posição da pelve. Bem, os movimentos do quadril, né? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa e circundução. Uma coisa que eu já vi perguntarem bastante. Então, existe diferença da flexão da ADM com o joelho flexionado e estendido? Sim. Por quê? Se a gente fizer flexão com o joelho esticado, a gente não consegue tanto, porque aqui, ó, porque a gente estica os isquiotibiais, tá? Então, se a gente tem retração dos isquiotibiais, nossa amplitude é menor. Se a gente fizer com o joelho dobrado, a gente consegue um grau de movimento maior? Sim. Se eu usar uma força externa para me ajudar, consegue um grau maior? Consegue. Se em vez de só levantar a perna e inclinar o tronco, eu estou aumentando a flexão? Estou. Tá joia? Então, só para prestar atenção nesse movimento de flexão do quadril, porque muitas vezes algumas coisas são perguntadas a respeito disso. Já a extensão, pessoal, uma das coisas que perguntam muito é a limitação. Então, a extensão do quadril ela é limitada pelo ligamento em Y. Ligamento em Y é o ligamento que fica aqui na parte da frente, nessa região inguinal, tá? E que liga o isquio, o ilho e o pubis até a cabeça do fêmur. E quando a gente vai fazer extensão, então ele é tracionado e ele limita a extensão, tá bom? Esses são os destaques que eu daria aqui, né, para a articulação do quadril. E aqui eu passei a questão da goniometria, tá, gente? Então, da flexão, a extensão, a abdução, abdução agora, desculpem, adução, rotação interna e rotação externa, tá? Goniometria, gente, ADM, é bom saber, igual a gente sabe a ação muscular. É sempre bom saber. Sempre nos ajuda em prova. E também deixei aqui um resuminho dos principais músculos ligados aos movimentos, para depois, né, se vocês precisarem dar uma consulta, mais um material de consulta para vocês, tá joia? Bem, joelho. Então, o joelho tem alguns pontos para a gente chamar a atenção. Eu chamo a atenção no joelho do chamado ângulo Q, tá? O ângulo Q, ele vai ser um ângulo formado entre uma linha reta que sai aqui, ó, da espinha ilíaca antero-superior até o meio da patela, e outra que sobe reto da patela aqui em direção ao pubis. Aí a gente forma um ângulo aqui, que é o chamado ângulo Q, tá? O valor em homens é de 10 a 15 graus e em mulheres de 10 a 18 graus. E alterações no ângulo Q, gente, estão relacionados com o joelho varo e com o joelho valgo, tá? Então, varo e o valgo. Lembra sempre, gente, na mulher, a mulher tem maior tendência ao valgo, né? Ela tem ângulo maior, não tem, ó, que a gente viu aqui, na mulher é ângulo maior. Então, sempre que o ângulo for maior, vai estar mais relacionado com valgo. E quando menor, varo, tá? Então, aqui, rapidinho, tá joia? A gente vai ter o ângulo Q, certo? Então, esse ângulo formado aqui, ó, entre essa linha que sai da espinha ilíaca antero-superior e uma outra linha que passa no meio da patela, passando aqui pelo pubis, né, no sentido reto, tá joia? E aí, esse ângulo, quando esse ângulo está diminuído, a gente tem o varo. Quando esse ângulo está aumentado, a gente tem o valgo. Dica para lembrar, tá? Na mulher, o normal já é maior, não é? Até 18.
Então, na mulher já é maior. A mulher tem mais tendência ao valgo, tá? Então, guardem esses valores de referência, tá, gente? E essa relação aqui, que é essa questão do ângulo maior está ligado ao valgo, o ângulo menor está ligado ao varo, tá? E aqui também, pegou? Então, ângulo Q da linha aqui, saindo da espinha ilíaca anterior superior até o meio da patela e direto aqui da cabeça do fêmur da linha da gravidade, tá? Sempre pelo raio-x, tá, gente? Isso aqui, ângulo Q é medido pelo raio-x, tá? Aí, goniometria, flexão, né? 120 a 160 graus, flexão do joelho. Extensão 0 a 10, se a gente considerar a hiperextensão. Rotação medial 15 a 20 e rotação lateral aqui 20 a 25, tá? E lembrando que a gente pode ter movimentos do joelho mais acentuados, por exemplo, se a gente tiver descarga de peso, né? Quando a gente faz a descarga de peso, então a gente pode ter movimentos mais acentuados. E também deixei aqui a listinha dos principais músculos que agem na articulação do joelho, tá, pessoal? Então, tanto extensão, flexão, rotação lateral e rotação medial. E para a gente fechar essa parte inicial, vamos falar do tornozelo e do pé, tá joia? Então, movimentos do tornozelo e do pé, gente, o básico é flexão dorsal ou dorsiflexão, flexão plantar ou plantiflexão, inversão, que é o pé para dentro, e eversão, que é o pé para fora, tá? E nos dedos, a gente tem a abdução, que é o afastamento, né? E a adução, que é a aproximação. Tem mais movimentos aí para a gente pensar, mas vamos com calma, tá bom? E aqui mostrando um pouquinho de como são essas variações, né? De angulação do tornozelo. Então, em relação à goniometria, também deixo aqui, dorsiflexão 10 a 20, plant 30 a 60, é variável, é porque tem a questão de joelho dobrado, joelho esticado. A inversão 20 a 40, e depois aqui a eversão 10 a 20, tá? Que eu deixei até descrito, porque eu acho a inversão e a eversão os mais difíceis, e sempre mais difícil tende mais a cair, né? Os músculos, então, dessa região, pessoal, a gente tem os músculos dorsiflexores, plantiflexores, inversores, eversores, que fazem extensão dos dedos, flexão dos dedos. Os principais estão nomeados aqui. Aí eu chamo a atenção aqui, né? O músculo principal dorsiflexor é o tibial anterior, que ele está nessa parte anterior da perna. Aqui na loja lateral, pessoal, são os eversores. Então, fibular longo, fibular curto, extensor longo do árax, extensor longo dos dedos. Eles agem mais, especialmente fibular longo e curto, na eversão. Na parte posterior da perna, os plantiflexores, então gastrocnêmio e sólio. E aqui a gente também tem o tibial posterior. O Sara adora perguntar do tibial posterior, né? Então, o tibial anterior é dorsi, tibial posterior é plant. E aqui tem um resuminho desses músculos também, assim como tem um resuminho. Voltou aqui do quadril, não sei se tinha aparecido já lá, mas aqui também aparecendo do quadril, certo? Então, gente, essa é a parte aqui para destacar nesse momento inicial em relação a essa biomecânica, essa cinesiologia, os movimentos mesmo articulares.